Então a promessa era que a gente ia dissolver a experiência da roda da vida hoje. É nesse ponto que a gente estava aqui. Então, até o subtítulo que está, né, página 85, que o Lama coloca, a quarta nobre verdade. Então, porque eu estava até comentando agora há pouco com o João Marcelo, que estava antes aqui, que o Lama ele diz assim, que tudo que a gente ouvir e praticar e mais ou menos adaptar nas nossas vidas, se a gente está praticando, a gente está andando e a gente não consegue converter o que a gente está vendo para as quatro nobres verdades, então falta alguma coisa. É como se fosse assim, as quatro nobres verdades, elas seriam um tronco, elas seriam o alicerce da prática. Então, se a gente consegue ver tudo à luz das quatro nobres verdades, o nobre caminho de 8 passos, que é a quarta nobre verdade, então tá tudo resolvido, assim. A gente já está resolvido não, mas a gente está vendo pelo menos com esse olhar, né? Isso é importante. As quatro nobres verdades é o estado de Deus. O resto são derivações. São derivações, isso mesmo. Derivações. Então até a gente não pegou bem do começo do livro, né? Esse estudo a gente começou como uma derivação, uma consequência, vamos dizer assim, do estudo anterior, que era sobre o Prajnaparamita, a perfeição da sabedoria. E a gente foi para o capítulo da perfeição da sabedoria, direto para esse. Né? Então a gente fez assim, um trabalho de aluno preguiçoso, assim, a gente foi direto para o final, assim, vamos ver o que acontece. Aí não deu muito certo, né? Ficou todo mundo com a mesma cara, assim, então a gente voltou, né? Outra parte, assim. E daí a gente entrou na roda da vida, especificamente nos 12 elos, né? Que é mais ou menos um nome que se dá para esse estudo é a psicologia budista. Então, algumas vezes tem essa leitura. E aí, no livro, nessa compilação que foi feita desses ensinamentos, o Lama ele, é trazido para esse livro aqui os 12 elos como a causa. Né? Como a causa e a dissolução. Né? Então, a primeira nobre verdade é o sofrimento, o segundo é a causa e o terceiro é a possibilidade de dissolver. Né? E aí a quarta nobre verdade é a própria dissolução, que é o caminho para dissolver. Então, o sofrimento ele tem causas. Né? E as causas elas são construídas, elas podem ser dissolvidas. Tá na segunda, mas vocês veem que como veio logo antes e pela abordagem do Lama, é na segunda e na terceira, porque tu entende a causa, tu dissolve a causa. Né? Página 85. Então a gente pode ver os 12 elos na perspectiva da segunda nobre verdade, que seria a causa, mas a gente também pode ver na perspectiva da terceira, que é a dissolução, ou seja, essa terceira nobre verdade, o Lama fala assim que às vezes a gente passa ela meio rápido, assim. Ela parece que não dá muita importância para ela. Ela tem causa e tem a dissolução, mas é uma chave, né? A gente pensar que tem a causa, mas essa causa ela é construída, ela é ilusória, ela é como um sonho. A roda da vida ela pode ser lida como a segunda nobre verdade, que é a causa do sofrimento. Né? Então, aqui a gente estudou especificamente os 12 elos. A gente não entrou muito nos 6 reinos. A gente falou um pouco, né? Meio por cima, assim, mas não aprofundou tanto, né? Embora tenha no livro, né? Acho que os capítulos anteriores têm. Mas a gente foi direto para essa parte dos 12 elos. Né? Então ele fala, a vidya, a perda da visão e assim segue. Né? Então tudo, a vidya é o centro de tudo, de certa forma. Né? Então a vidya está nos 12 elos e também está na experiência dos 6 reinos. Né? Quando a gente tem a experiência dos 6 reinos, das 6 emoções perturbadoras, a gente está obscurecido por a vidya. A
gente está vendo com um óculos, assim, como o próprio Buda fala. Né? A gente tem um filtro, tem um óculos. E aí o Buda vai dizer, vocês são cegos porque veem. A gente não é cego porque não vê, a gente é cego porque vê. A gente vê, acha que tem bons olhos, que o mundo é o que a gente está vendo. Essa aqui é a cegueira. Aí começa o problema. Né? Aí eu tava ouvindo, eu acho que foi... Não, eu ia dizer que foi na quarta-feira, mas foi, na verdade, num retiro em Araras. Esse último retiro que teve, acho que foi em novembro mesmo, que o Lama deu em Araras, no Rio de Janeiro, e ele foi pro ar depois, assim, ele não foi transmitido ao vivo, foi pro ar depois. Se vocês procurarem lá no canal vai ter. E aí tem uma pergunta que é sobre os tertons. A pessoa fala, um descobridor de tesouros. Né? Aí enfim, ouçam a resposta do Lama, assim, eu não vou me arriscar assim, a falar muito longamente sobre isso, mas eu achei muito interessante assim, que ele falou que o terton, a gente poderia ver assim, o terton como uma emanação que entra num corpo, assim, que entra num corpo não, que constrói um corpo para estar no meio das pessoas, né, dos seres, para trazer benefícios. E aí o Lama fez uma brincadeira assim, né? Ele fez como se fosse uma história assim. O Terton tá lá, não tem nada para fazer. Ele, eu vou manifestar um corpo humano para ver como é que é esse negócio. E aí ele se sente um pouco estranho assim no corpo humano. Né? Daí eu fiquei visualizando, contemplando essa possibilidade assim. O nosso corpo ele é muito limitado, né? Dessa coisa do Terton achar estranho o corpo humano, eu fiquei me colocando assim, é estranho, né? O que a gente experimenta com os olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente é muito pouco. Só o fato de a gente estar olhando só para uma direção, por exemplo, com o sentido da visão e não estar vendo atrás, isso já é assim um escândalo, né? Porque qualquer computador consegue ver todas as direções. Né? A gente está com esse probleminha, assim. Então a gente ouve... No grupo de terça-feira, eu tinha falado sobre cegueira e a gente tinha discutido sobre isso também. E, pelo que a gente definiu, a cegueira seria, no caso da mídia, a ocultação da ocultação. Né? Isso. Tira uma conclusão, vê uma imagem e não consegue ver que as outras existem. Mas justamente pelo fato de ter uma visão preconceituosa, consegue tirar uma conclusão indo através dos 12 elos, tu pode percorrer os 12 elos ao contrário e chegar até a vídeo de novo e ver que a possibilidade que tu viu na vídeo é apenas uma e que existem outras. Isso. E isso diminuiria a cegueira ou eliminaria? Não elimina porque talvez a gente não consiga ver todas as possibilidades. Embora se diga que o Buda ele vê todos os mundos, assim, todos eles interconectados às mentes dos seres. Então, o Buda não no sentido de um ser que vê isso, né, como se tivesse uma supervisão, mas o estado desperto ele permearia todos os mundos. E aí a vidya não está mais presente, né? Porque ele não está vendo uma coisa só, ele está vendo assim, a infinidade de possibilidades. Mas é bem isso que tu falou, assim, a gente pode fazer esse caminho inverso, desconstruindo, mas o convite que o Lama faz é a gente desconstruir na coisa mesma, assim, não precisar nem fazer o caminho inverso. A gente está lá super apegado, a gente olha com profundidade para a fonte do apego e a gente vê que aquilo não tem substancialidade, por exemplo. E não tem, né? De fato não tem, né? Qualquer coisa que a gente pegasse, um objeto, um bem de consumo, uma pessoa, um lugar, uma comida, né? A gente olha profundamente, não tem a coisa ali. Né? A gente olha assim, microcélula da coisa, não tem. Então qualquer coisa, nada escapa a essa análise, assim, a gente olha. Não tem a coisa, mas tem a atividade, né? É. Se eu perder meu celular, cara, não vou conseguir comunicar. Se eu perder meu carro, tá. Foda-se o carro, eu não vou conseguir sair daqui. Vou pegar um Uber. Vai ser caro.
Não, as duas coisas elas andam juntas, né? Porque o vazio, ele anda junto com a luminosidade. Né? É exatamente isso, ele tem uma funcionalidade, aquilo opera, aquilo provoca dor, ou provoca alegria, né? Aquilo tá funcionando. Não, embora eu não seja apaixonado pelo meu celular, ele realmente vai fazer muita falta. Sim. Eu acredito. Não fez especializado, mas ele existe. Ele existe. Né? De uma forma relativa, mas existe. Isso. O próprio Dalai Lama ele enfatiza isso, assim, a gente não cair no niilismo, né? No sentido de que achar que as coisas não existem, então agora não, ela existe, ela está operando. O próprio eu, a própria noção de o eu é vazio, mas o eu está operando, a gente sente dor, a gente tem uma experiência de um eu, de uma continuidade, que dorme e acorda e está no mesmo lugar, pensando as mesmas coisas. Não tem como dizer que isso não existe, né? Seria errado dizer que não existe. Mas seria errado dizer que existe de forma absoluta. Então o ponto é um pouco esse. O objetivo é que eu não tenho apego à coisa, mas eu tenho apego à utilidade da coisa. Sim, claro. É um pouco isso, né? Para namorados e namoradas, o Lama fala isso também. A gente não tem apego à pessoa. A gente tem apego à energia que se movimenta em nós diante daquele ser. Daqui a pouco o ser desaparece, aí surge um outro ser, a energia é igual. Assim. A gente não entende muito porquê. Assim. Aí o outro ser viaja, passa uns 3 meses fora, vai fazer um retiro. Assim. Aí o ser que ficou, assim, olha para um lado, olha para o outro, daqui a pouco brota as mesmas coisas e não entende porquê. Né? Então os objetos não tem esse problema, se eu trocar no celular, o retiro não vai ficar com ciúme. O celular não vai ficar com ciúme. Né? Nem é carro, nem nada. Com a luminosidade. Porque a luminosidade, ela... a utilidade, a utilidade a gente dá na operacionalidade das coisas. A utilidade tem a ver com causalidade também, em certo sentido. Então, quando a gente contemplar, quando vocês tiverem a oportunidade de contemplar os 8 pontos do Prajnaparamita, vocês vão ver que num determinado momento o Lama fala urgências, causalidades, propósitos. Então, a utilidade tem a ver com isso também. Né? Tem uma sequência de coisas. Eu preciso disso, então para obter isso, eu preciso daquilo. A gente soma uma coisa com a outra. Né? Não precisa nem dizer o celular, a gente pode dizer assim, alguém viveria sem o WhatsApp hoje em dia, assim, parece que é uma coisa escandalosa, né? Que não tem nem 2 anos, eu acho, não sei quanto tempo tem isso. Né? Parece que é o celular. A gente... Como assim, né? É uma coisa estranha, né? Um pouco estranha. Eu li uma vez, mas não me lembro a referência do budismo, que existia na Índia, muitos anos atrás, uma escola do budismo que tinha como filosofia que todas as manifestações mundanas vinham na nossa mente. Todas as manifestações mundanas? Todo o mundo palpável, né, que a gente fala, tudo, os apegos, tudo, vem da nossa mente. Então, como se existisse uma posição de sempre olhar de longe. Entendi. Mas já não existe mais esse pensamento, né? Então tem muito radicais essa resposta mas de uma maneira diferente, inclusive. Então, aquela coisa de posicionar, é tudo manifestação da sua mente, nada é real. Bem radical, O pensamento da escola gatiana. Apenas mente apenas, né? Mas eu acreditava que era assim mesmo. Como? Eu acreditava que era assim, o budismo tibetano. Essa ideia estava presente. Mas ela está presente. Eu acho que tem um pouco disso aí. Solipsismo. Solipsismo. Isso aí já não é todo mundo que aceita. Né? Alguma coisa tem lá fora, só que você não sabe dizer o que tem. Né? Mas alguma coisa tem. Digamos assim, a falha que se viu nessa escola, que se pode ver nessa escola, vamos dizer assim, não é que se viu e agora acabou. Né? É como o Ademir falou, ela tem uma existência ainda, né? Mas em debate com outras escolas, a gente encontra a falha que é assim, bom, então existe a mente, né? É como se fosse assim, existe um repositório do qual as coisas brotam. Né? Então, por um lado, se a gente está operando desse modo,
ver assim, como a mente apenas, faz sentido. E pode ser super benéfico. Né? Do mesmo modo que dizer que acreditar num Criador universal, num Deus, pode ser super benéfico para muitas pessoas. Né? A pessoa desenvolve humildade, desenvolve um senso né, de que ela está andando no mundo, mas tem um desígnio maior. Então aquilo, a gente não deveria desprezar nenhuma escola, né? Porque todas elas, em algum momento ou outro, elas fazem um sentido para a nossa vida. Então mesmo isso da mente apenas, bom, eu não vou falar da vacuidade da mente, eu vou falar que as coisas surgem da mente, é um pouco melhor. Aí parece que não, tá? Aí vai vir Dzogchen, por exemplo, vai dizer, bom, está dizendo que mente apenas, então quer dizer que existe a mente. Repostulou Deus de novo, né? Aquilo... Aí vai de encontro à escola do Nagarjuna da vacuidade, né? Dá a entender de que tem uma substancialidade, a mente existe. Mas diz que não é isso. Não é essa. A escola também não entende. Sim, claro. Existe uma substancialidade. E aqui a escola de Nagarjuna criticou porque isso aí colocava, podia gerar uma confusão. Achar que é uma substancialidade. E ele defendia com todo rigor a vacuidade. Sim. E aí surgiu o caminho do meio, né? Uma madhyamika. Então, o pessoal lá na escola do Fakir, onde a gente é motivado um pouquinho, daí perdeu o celular, dane-se, vai servir os outros, grande coisa que é o celular. Né? Aí tem esses debates, assim. Mas hoje em dia, essas duas escolas estão fundidas. Existe como vazamento filosófico na escola. A gente sempre vai encontrar problemas, né, em qualquer caminho. Porque a principal questão é que, assim, que a gente vê de fora. De modo geral, a gente vê de fora. Né? Por mais que a gente tente praticar, a gente, por exemplo, se sente inserido no SEB, se sente inserido no roteiro de 21 itens, a gente ainda está um pouco de fora. Né? Porque a gente está interpretando com a mente. Está gerando um observador que olha para o objeto e que constrói aquilo. Não, isso aqui é assim, é mais para cá, é mais para lá. Então sempre vai ter algum questionamento, nunca vai ser perfeito. Aí o ponto é qual? É a gente ir por dentro e praticar aquilo, e ver aquilo florescer. E aí lá pelas tantas, a gente abandona aquele barco. Então o ponto no budismo é esse, abandonar o barco. Então não importa se a gente está praticando o veículo Hinayana, Mahayana, Yogacara, Madhyamika, Dzogchen, o que importa é a gente liberar aquilo. Ele é xícara, né? Mexer a xícara vazia. Isso, Tem como tu acumular tudo, né? Isso. Abrir para ver outra coisa. Né? É verdade. É assim. Exatamente. Mas aí, para a gente dissolver a experiência da roda da vida, vamos ver qual que é o ponto aqui, né? Por onde que a gente vai, né? Então, se alguém quiser ler para nós, começa lá. A quarta nobre verdade estabelece o nobre caminho de 8 passos. Todo mundo empurrando. É exclusivo da cena. Só mesmo Página 36. A quarta nobre verdade estabelece o nobre caminho de 8 passos, ou seja, traça uma rota absolutamente eficaz e concreta para encontrarmos uma felicidade estável, para além das flutuações da roda da vida. O nobre caminho óptimo está conectado à cultura de paz. O início desse caminho marca a revisão de nossas relações com o mundo. Primeiro passo, motivação. Quando percebemos que estamos dentro de uma experiência cíclica, ou seja, que as vitórias de hoje estarão perdidas amanhã, que caminhamos e não saímos do lugar, que andamos em círculos apesar de nossos esforços, nos perguntamos: o que devo fazer? Quem sou? Para onde vou? Quando nos damos conta disso, vemos que estamos perdendo tempo e
precisamos de outra motivação. Precisamos de uma motivação correta, que não produza aflições, sofrimento e perda de tempo. Devemos evitar as causas que nos prendem à experiência cíclica e ao sofrimento. Entre essas, a crença de que o mais importante é promover a nossa identidade. Entre essas, a crença de que o mais importante é promover a nossa identidade. Uma das causas seria isso, né? Que o mais importante é promover a nossa identidade. Então vocês vejam, né? A gente estava falando de psicologia budista antes, né? Então é um pouco, às vezes é um pouco desestabilizador demais, assim, essa noção que o budismo traz, né? Porque uma boa parte, para não dizer quase toda, né? A maior parte da psicologia ocidental tradicional, ela trabalha para promover a identidade. Então a gente, assim, as pessoas mais bem intencionadas, as correntes mais bem intencionadas, né? Os livros de autoajuda, é sempre assim, né? Ou seja, as coisas estão erradas, a gente vai, arruma de um jeito, e aí né, as máximas são: valorize-se, né? Faça algo por si mesmo, dê um tempo para si mesmo. É sempre algo nesse sentido, assim, ou seja, você é importante, você... E isso tem o seu valor, né? Eu acho que tem um pouco de valor, porque até o próprio Dalai Lama é interessante isso, porque quando tem essa prática de né, seria isso, assim, de não engrandecer o ego, né? Aí quando essa prática veio para o Ocidente, se falou isso, assim, que muitas pessoas têm uma baixa autoestima, né? E o Dalai Lama demorou para entender aquilo. Ele disse: mas como assim? As pessoas têm baixa autoestima? E ele fala isso? É interessante. Como? E aí nesses casos, assim, né, ele até recomenda, assim, não, então tá, então valorize-se, trazer uma importância para si mesmo, para ver que a gente tem qualidades, né? De fato, todos nós temos, né? Isso, sem dúvida. Emoção? Não sabia. Vou olhar. Interessante. Foi a primeira entrevista do cientista. Quando ela era humana. Mas aí é isso, né? Porque, tá, aí tem esse ponto. Se a gente tá nesse ponto, tá, a gente tem uma valorização. Mas lá pelas tantas a gente vai precisar abandonar isso. Né? Porque o ponto não é esse, né? O ponto não é ser um vitorioso no mundo. Que é o que, de modo geral, a gente é ensinado a fazer, né? Desde pequenininho. Abandonar mais o ego. Desde pequenininho, né? Ou eliminar o ego. O que é ser vitorioso? Acho que existe um pouco assim de confronto com essa história da psicologia ocidental, né? Os livros de autoajuda são muito isso, né? Sucesso, valorize, tu é bom, tu é ótimo, mas a psicologia como ciência, ela trabalha o ego, mas no sentido assim de reforçar, não de engrandecer, né? De tornar ele grande, né? Sim, sim. Mas assim de reforçar no sentido de ter uma personalidade saudável. Né? Isso aí é bom para todo mundo. Sim, claro. Não é assim essa coisa de tu ser o melhor. Uma personalidade egoísta, né? Sim, sim. Tu é o bom, tu é isso. Até pelo contrário, a psicologia trabalha, principalmente a psicanálise, essa questão do narcisismo, que é isso, né? Tu agradecer o teu ego, o talento que ele realmente é. E isso aí, para psicanálise, é um problema que a psicanálise trabalha isso para adequar a personalidade da pessoa ao chegar mais próximo do que ela realmente é. E do outro lado, para fomentar essa esquizofrenia toda, tem a tradição judaico-cristã, da culpa, da queimento. Então ele promove a pessoa se engrandecer, mas ao mesmo tempo ter remorso, porque é toda uma roda de traumas e problemas. Se não me engano, o tibetano também não tem a palavra remorso. Numa entrevista, um monge estava
Quando a pessoa faz uma coisa errada e ela fica se culpando. Mas quem fez a coisa errada uma vez não faz mais. Solucionou, né? Não existia pra isso. Você foi lá e lava mesmo. Não existe termo lá. Você faz uma coisa errada não faz mais. Tá errado, vai fazer outra coisa. Sim. Então nós temos isso, né? O engrandecimento da personalidade, mas ao mesmo tempo a chicoteada. Ao mesmo tempo, prometo nunca mais fazer. Tô perdoado. Faz de novo. Tudo gira em torno desse eu, né? Da construção desse eu mesmo. Acho que enquanto tem personalidade, ainda tem uma definição, né? Talvez o objetivo final é tu enxergar que tu pode ser qualquer coisa. Tem definição. Nada mais do que uma rolha. Porque se nós somos um vasto oceano, e nós temos uma garrafinha nesse vasto oceano com água dentro, né? A mesma água que tem todo o oceano. A gente é só essa personalidade que fala aí, essa garrafinha, que não permite, essa rolha não permite que a água tome parte do oceano. Essa imagem é bonita, né? É de Rajneesh, de Osho, o Abel Lama cita um vídeo dele. É uma rolha no javali, no galho e na cobra, então, tirar a rolha. Pra botar a rolha. Aí eu pergunto onde vai enfiar essa rolha. Você queria comentar a questão da baixa autoestima. A alta ou baixa autoestima, ela tem muitas variáveis. A pessoa pode ter uma baixa autoestima como profissional, por exemplo, mas ela tem uma autoestima, sei lá, como pai, Claro. como, sei lá, como professor, ela tem aquela, mas algum momento, uma relação, pode haver a baixa autoestima e em outro momento ter uma autoestima considerada. Também isso aí a psicologia aborda. São variações, né? Ela tem muitas variações. Mas é verdade. E isso também conecta com o que o Ademir falou sobre São muitas abordagens. Né? Eu queria deixar isso claro. Eu estava falando num sentido mais superficial a questão desses livros de autoajuda e tudo. Né? Mas realmente são muitas abordagens da psicologia ocidental. E muitas atuais, elas estão se afastando desse engrandecimento ou enfraquecimento do ego, como se o ego fosse uma entidade existente. Né? Então aquilo já está mais diluído. Eu acho que a gente tem estudos e práticas que, né, psicologia transpessoal, ou enfim, formas de a gente sentar em roda e debater aquilo juntos como uma coletividade, não é eu que sou o melhor ou o pior, é uma coletividade, né? Então, isso é uma prática já pré-budista até, né? Isso de sentar em roda e pensar no coletivo, ou seja, tem alguém doente aqui, é todo mundo que está doente, juntos com aquela pessoa, que é um organismo, é um órgão dentro de um organismo. Então, eu acho que muitas abordagens da psicologia atual, elas vão nesse sentido. Ela que enfatiza muito nessa abordagem que aquilo muda. Não vão por aí. Não, é verdade. Nós vamos seguir no texto? Quem quiser continuar no próximo. Qual é a causa? Qual é a causa de nosso desperdício de tempo e frustrações? O fato de nos prendermos a identidades específicas, acreditando que isso é tudo que temos a fazer durante a vida. Devemos ultrapassar essa ilusão e chegar àquilo que verdadeiramente somos. Nossas identidades não são o que verdadeiramente somos. Ao olhar em volta, percebemos vasto número de seres também sem compreender suas vidas e frustrações, sem rumo. Com a aspiração de não perder tempo na roda da vida, entendendo que nossos filhos, nossos pais, nossos amigos também precisam ultrapassar essas dificuldades. Decidimos nos dedicar completamente a avançar no caminho da lucidez e encontrar a superação dos limites impostos pela roda da vida. Nesse primeiro momento, ainda não sabemos quem ou o que realmente somos, mas queremos descobrir. Essa é a nossa motivação. Tem um livro, eu confesso que eu não li esse livro, mas já imagino mais ou menos por onde que ele vai, assim,
que é do Dalai Lama, que é um título parecido com isso, Descubra Quem Você É, algo assim, quem você realmente é. Né? E é interessante porque é uma frase, né, um título, que nos fisga justamente por aquilo que a gente está buscando. Né? A gente quer buscar uma identidade, um eu, algo que nós somos. Mas ele vai apontar para a liberação disso. Né? O que nós verdadeiramente somos é essa liberdade. A liberdade de manifestar várias identidades, a liberdade de operar de um... Sempre a gente pode olhar desse modo, né? Que é olhar os agregados e a vacuidade dos agregados, né? A vacuidade da mesma. Claro, com certeza. É assim. Uma metamorfose. Raul Seixas que diria, né? Mas psicologicamente falando, é só que muitas vezes quando tu está relacionado com várias pessoas, com a tua família, com outras pessoas têm expectativas contra ti. Uhum. E tu quer satisfazer aquelas expectativas. Ou tu não quer satisfazer aquelas expectativas e vai contra. E aí tu já cria alguma definição, alguma ação, uma identidade. Sim. Acho que isso tende a reforçar a identidade, principalmente quando a gente está num grupo de pessoas. É difícil isso, porque às vezes é bom até se afastar, né? Afastar da família, ou de um grupo de pessoas que às vezes as expectativas em cima de ti que tu não tem tanta liberdade, aí tu não consegue fugir disso. Se a gente percebe que aquilo está só produzindo mais karma e a gente não consegue se desvencilhar, é melhor se afastar. A gente vai sentindo, né? Um pouco a gente pode usar como prático, mas um pouco a gente vê que não consegue, não está tendo habilidade, não consegue se desvencilhar, o afastamento ele é importante. Né? Essa uma frase aí que eu acho assim, muito interessante, que é a liberdade de escolher as identidades. Né? Porque a gente tem que viver com identidade. Né? Então, muitas vezes se fala assim, no budismo, se trabalha de dissolução do ego, dissolver essas identidades. Né? Eu acho assim que não é muito correto isso. Né? Na verdade, as identidades, tu não pode desenvolver a noção do eu, né? De ser uma coisa ou outra. Tu tem que usar isso. A tua noção de eu, ela está sempre presente, toda a vida ela é necessária e útil. Tu não pode dissolver isso aí, senão não consegue viver nesse mundo. Então a identidade, essa liberdade de escolher a identidade, eu acho uma frase muito boa, que te coloca do lado absoluto, que é a liberdade, do lado relativo, que é ter uma identidade para funcionar nesse mundo. E além disso, tu tem a percepção de que tu não é aquela identidade. Tu manifesta uma identidade uma hora, outra hora, de acordo com os teus papéis na sociedade, o teu papel na família, o teu papel nos teus amigos. Mas tu não é aquilo. Mas tu tem o teu modus operandi. Aquilo está operando, né? Mas isso é importante da liberdade, né? Tu pode mudar porque tu não é isso, exatamente. Só que esse modo operandi é se transformando, ele é agregado. É como se transformar produto, né? Dentro de um jeito, uma fábrica, vai sendo outro. O problema da fábrica. O problema se torna se apega. Agrega valor ao produto. Às vezes desvaloriza. Ou o contrário. Né? Mas eu queria trazer uma outra abordagem desse primeiro passo, porque aqui ele está passando rapidamente pelos 8 passos, né? Ele não está se detendo em cada um deles. Então agora já está indo para o segundo, por exemplo. Mas esse primeiro passo, que é a motivação, o Lama ele traz no roteiro de 21 itens que está lá. Então é praticamente o mesmo passo, né? É a mesma, ou seja, é uma leitura, digamos assim, uma leitura do Lama do Nobre Caminho de 8 Passos, agregando outros ensinamentos também, né? Então aquilo está presente, o Nobre Caminho está presente ali, mas tem outros ensinamentos que estão associados. E aí esse primeiro passo ele é super importante. Esse passo da motivação a gente devia sempre lembrar disso, assim, a cada momento. Porque ele é nosso controle de qualidade, né? Controle de qualidade da prática. Inclusive na manifestação das identidades. Né?
Porque se a gente manifesta diversas identidades pelo sabor do karma, é uma coisa, né? Agora, se a gente manifesta porque a gente está livre e escolhe se manifestar daquele modo para beneficiar aquele grupo de pessoas, aquela pessoa, aquela situação, né? Aí aquilo muda, né? Então os bodhisattvas ou os tertons, como nesse exemplo que o Lama trouxe, eles manifestam a identidade para benefício dos seres, para benefício das pessoas. É claro que isso é super delicado, assim, às vezes... aquilo, mas é diferente, né? No caso do terton é diferente, porque quem está se relacionando com ele se relaciona como uma identidade, como olhar, dizer, ele é um terton, ele tem um nome tal, ele faz tais coisas, ele vai ao banheiro, um dia ele ficou doente, ele nasceu da mãe tal. Ele tem uma identidade, só que ele não se sente assim, né? Então a experiência interna dele é outra. Se vocês olharem aquele filme Yogis do Tibete, é um documentário, que eu acho que até tem no YouTube, aí são vários yogis, lamas que eles filmam, né? Aí uma hora um yogi olha pra câmera assim e diz assim, vocês estão me vendo aqui, né? Eu pareço ser um ser humano, né? Mas por dentro é outra coisa. Aí, imagina, ele tem a liberdade de dizer isso, né? Ele não está nem se achando nem nada, ele está simplesmente manifestando o que ele está vendo, né? Então, a experiência de mundo, a experiência interna é o que conta. É esse que é o ponto de manifestar a identidade. Então, quando o terton, o bodhisattva, se manifesta num determinado ambiente para benefício dos seres, aquilo é natural, é espontâneo. Ele não é um cálculo que ele faz, né? Então, eu até digo isso para a gente também ter esse cuidado com essa linguagem, porque às vezes aquilo vira lugar comum, né? Tipo, eu vou me manifestar para beneficiar os seres. Né? Aí, tipo, qualquer coisa que a gente faz, isso aí tá para beneficiar os seres daquele lugar, né? Então, com certeza, eu sou uma pessoa que beneficia todos os seres. Né? Aquilo é super perigoso, né? Porque é muito fácil, né? A gente tá no sabor do karma, a gente diz, isso aqui é para beneficiar aquele ser maravilhoso que apareceu na minha frente, né? Radiante, brilhante. Estava querendo uma casa para ficar, deixei. Não tinha cama, eu dei uma cama para ele, assim. Pode ter esse problema, assim. Né? Tava precisando de afeto, eu dei colo, né? Dei carinho. Aí pronto, né? Aquilo tem esse problema. Então, no caso do Bodhisattva, não tem esse cálculo, não tem justificativa, aquilo é natural. Tanto que aquilo é tão perfeito que se alguém pergunta de fora é capaz de ele nem saber explicar aquilo. Aquilo é uma coisa assim, ele se manifesta naturalmente daquele modo. Ele não vai dizer, eu estou aqui porque eu estou para beneficiar os seres, eu vou para outro lugar para beneficiar os seres. Isso é uma linguagem que a gente usa, né? Nossa, é uma coisa limitada. Né? Então isso é importante lembrar. Agora, ao mesmo tempo, mesmo dentro de um ambiente de prática ou de benefício aos seres, como onde os mestres manifestam, aquilo nunca é bem perfeito. Né? Por que não é bem perfeito? Porque os seres, as pessoas que estão na relação com aquele ser, elas têm os seus karmas, né? Elas têm as suas identidades, as suas formas de operar. Então elas se relacionam com aquele ser maravilhoso, fantástico, extraordinário, aquele bodhisattva, como um ser comum. Elas não estão vendo como um ser extraordinário. Né? Então, o Alan Wallace, que alguns de vocês conheceram, enfim, ouviram falar, ele há pouco tempo que ele recebeu esse título que a gente está colocando assim como Lama, né? Lama Alan Wallace. E ele continua assinando em alguns lugares, acho que como professor, né? Sempre foi professor Alan Wallace. Inclusive, eu acho que é o nome de batismo dele, né? Nem é assim, ele não recebeu um nome de refúgio, né? E aí quando ele recebeu esse título de Lama, aí as pessoas, não, mas a gente vai chamar de Lama ou não vai chamar? Aí ele diz assim, se você tiver experiência interna de que eu sou um Lama, você pode chamar de Lama. Aquilo botou na nossa responsabilidade, assim, complicou, né? Aí eu vou pensar, toda vez que eu vou chamar o Lama, eu vou pensar, será que eu estou olhando ele como Lama ou não? Assim, aquilo já deu um problema. Se não chamar, tá esculachando.
Pronto, se não chamar o Alfredo Avelino, aquilo não vai pegar bem, assim, né? Pode falar um pouco sobre refúgio no Buda, sobre como localizar um aspecto sutil, assim. Um aspecto sutil. Porque tem sempre os 3 níveis, né? Isso é importante lembrar, né? Então tem o refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha. O refúgio no aspecto grosseiro a gente faz as prostrações, né? A gente se relaciona com o mestre grosseiro, no caso pode ser o Lama, por exemplo. A gente vai lá, encontra ele, fala com ele, ouve o ensinamento dele, faz pergunta. Então tem uma relação no nível causal ali, né? Então a gente fala, ele ouve, ele responde, então tem uma causalidade. A gente ter essa relação, ela é sempre um pouco dúbia, né? Então ela tem sempre os seus problemas, né? Porque a gente tem uma relação com o aspecto grosseiro, mas a gente, daqui a pouco, ele faz alguma coisa que a gente não estava esperando, a gente, será que ele é um mestre mesmo? Será que tal coisa? Aí pronto, aí deu esse problema, né? Aí é por isso que os outros refúgios são importantes, né? O aspecto sutil e o aspecto secreto também. Então, no aspecto sutil, tem esse refúgio no mestre, né? Refúgio no guru. Então, num certo sentido, a gente poderia tomar toda a realidade como manifestação do guru, manifestação do mestre. Então, se a gente entra em contato com uma pessoa, comum que seja, e a gente vê um mestre ali, a gente está tomando refúgio no Buda. Então não é a pessoa, não é o fato de a pessoa estar com a barba tal, o zen, o chuba, aí esse é o mestre. Aí daqui a pouco o lama tira, põe o terno e gravata, e isso ainda mais ou menos o mestre. Então não é num aspecto grosseiro, é na experiência interna. A gente pode ter isso diante do Lama Santen, do Zonza Rinpoche, do Dalai Lama, do Patro Rinpoche, enfim, ou mestres que a gente pode ver agora, né? Mas a gente pode ter na experiência sutil. Isso pode acontecer com seres inanimados também, né? Tipo assim, a gente vê uma imagem de pedra, aí tem a experiência interna. O que é essa experiência interna? A experiência interna é de um refúgio. Um refúgio no quê? Numa natureza livre, que não nasce e não morre. Então a gente olha para aquilo e vê a liberdade de construção, a liberdade que une vacuidade e luminosidade. Quando a gente olha para aquilo, a gente pode olhar para uma imagem de pedra. A gente olha para a imagem, se emociona, vê o Buda e junto com isso a gente vê que é de pedra, que é vazio, que o Buda não está ali, mas ao mesmo tempo o Buda está. Então, se manifesta em nós. Então esse em nós, ele é construído. Então, diante do lama é a mesma coisa. A gente pode estar lá olhando para o lama, a gente está vendo, se emociona, olha para ele. E ao mesmo tempo reconhece que não está ali. Não está no fio da barba, não está no dente, não está no olho, não está na postura. E ao mesmo tempo está. Porque as duas coisas estão juntas. Né? Então, quando a gente contempla o sofrimento, como a gente viu na Roda da Vida e tudo mais, e vê esse texto curto, né, ele traz isso. Né? A gente pensa, o que eu devo fazer? Quem eu sou? Para onde eu vou? Né? Quando nós damos conta disso, vemos que estamos perdendo tempo e que precisamos de outra motivação. Então a gente vê que a gente está girando. Quando a gente vê que está girando e que não tem um lugar seguro para ir dentro do samsara, e a gente olha, a gente está diante de um mestre, a gente toma refúgio naquilo. Então isso é um refúgio no Buda. Mas a gente pode tomar esse refúgio sem estar necessariamente diante de um mestre. A gente pode tomar esse refúgio na natureza livre. A gente pensa, não, eu não sei bem o que é isso, eu não tenho essa realização, mas eu sei que a coisa não é por aqui. Não é ficar girando, equilibrando pratos, né, transmigrando, fazendo uma coisa depois da outra, achando que a felicidade vai estar no carro, vai estar no telefone, vai estar na pessoa amada, vai estar no emprego. Não vai estar, assim. Então essa felicidade, como ele fala no começo ali, né, que é uma felicidade estável, para além das flutuações da roda da vida. Então quando a gente percebe que essas flutuações são perda de tempo, a gente toma refúgio.
Aí toma refúgio, pode tomar no aspecto grosseiro, fazendo prostrações, se relacionando, ouvindo no YouTube, indo lá pessoalmente, falando com o mestre. Pode estar no aspecto sutil, que é qualquer experiência. A gente vive uma experiência de decepção no trabalho, na vida amorosa. Assim, aquilo nos frustra completamente. Se a gente olha para aquilo com um olhar livre, vê que aquilo é vazio, luminoso e toma refúgio, aquilo já é um aspecto sutil conectado com o aspecto secreto, que é de onde a experiência brota. A experiência brota de um aspecto livre. Por que aspecto secreto? Porque ele é não causal. Ele não é assim, toda vez que eu tenho uma decepção, eu tomo refúgio. Isso não é verdade, a gente já percebeu, né? Várias decepções fazem só a gente ficar com mais raiva e querer buscar outra coisa, etc. Mas lá pelas tantas, de uma forma não causal, que a gente não sabe explicar, brota alguma coisa. A gente olha e, uau, com certeza, isso é por aqui que eu tenho que ir, desse jeito não dá. Então esse que é o sentido do aspecto secreto. Deixa eu uma dúvida, talvez eu tenha entendido errado. Deixa bem explícito aqui nesse capítulo as 3 últimas frases. Nesse primeiro momento, ainda não sabemos quem realmente somos, mas queremos descobrir essa nossa motivação. A motivação é descobrir quem a gente é. Mas eu já ouvi repetindo várias vezes que a motivação do Bodhisattva é trazer benefício para todas as direções. Mas é uma coisa? Fazer isso é se descobrir, né? Mas é isso ou é aquilo? Não, mas por isso que eu queria comentar e trazer mais elementos de cada um dos passos, porque aqui está bem curto mesmo, né? Quando ele fala a gente descobrir quem nós verdadeiramente somos e essa ser a nossa motivação, é descobrir esse aspecto livre, descobrir que na verdade nós somos Buda, que a nossa natureza é a natureza de Buda. E quando a gente faz isso, o benefício aos seres é natural, porque o Buda não tem por que trazer malefício aos seres, aquilo nem está no dicionário dele, nem está aquilo não faz nenhum sentido, né? Então, a gente descobrir essa natureza livre, o benefício aos seres vem como uma consequência daquilo. A gente pode treinar ao contrário, fazer o treino no outro sentido, que seria assim, diante de uma situação complicada, ao invés de trazer mais complicação, eu procuro trazer benefícios. Eu não sei se aquilo vai ser bom para mim, se eu vou me beneficiar daquilo, mas eu vou tentar. Eu vou oferecer minha vida, minha vida ainda não, né? Mas meu tempo, minha energia, meus recursos, eu vou oferecer para aquilo. Eu estou disposto a fazer isso. Então a gente tem um pouco de intuição nessa direção. A gente vai naquela direção. Quando a gente vê que aquilo traz benefícios, as pessoas elas sorriem, aquilo nos alegra, a gente, opa, eu acho que é por aqui. Logicamente, trazer benefícios para todas as direções tende a uma sociedade, um grupo de pessoas que cooperam, e a cooperação sempre traz o melhor benefício, desde que as outras pessoas cooperem, o que nem sempre acontece. O desde que é o problema, né? A gente pensa, eu só vou cooperar se os outros cooperarem. Aquilo... Eu acho que ele cita isso, que a motivação é o nosso verdadeiro eu, né? Porque ele está tratando do primeiro passo do caminho alto, porque é a visão correta. É a visão correta. Isso. É a motivação, que ele falou de procurar o benefício dos seres, é uma motivação. Mas como ele está se referindo ao primeiro passo, que é só a visão correta. Sim. É só um primeiro... Isso, é um primeiro impulso, né? Porque depois ele... Não é uma ação. Isso. O benefício dos seres é uma ação. Exatamente. Não, mas vamos supor que não tenha nenhum sentimento, nada. Tu só tem a lógica. Logicamente, tu trazer benefício para todos os seres, e se os outros seres colaborarem, tem a melhor cooperação possível no estado mais feliz da sociedade, mais estável. Isso é lógico. Desde que. Mas eu acho que esse ponto da motivação, ele não abraça o desde que, porque é sem um referencial. Não, é porque tu não tem como saber o desde que. Tu não sabe o que os outros vão fazer. Tu só pode fazer a tua parte. Exato. Porque se a gente tiver uma motivação condicionada ao externo... não pode ser condicionada, realmente. Essa motivação é essencial. Não vai ser a verdadeira. É verdade. Até porque mesmo que tu esteja no meio de um bando de calhordas, alguém tem que dar o primeiro passo. Pelo contrário, os calhordas são um grande tesouro.
Só se foi pra ti. Com certeza. Não, mas é verdade isso. Agora, a gente pode não estar preparado para ver o obstáculo como caminho. Né? Então, esse que seria um desafio. Né? Ao mesmo tempo, como a gente está aqui, vamos dizer assim, é o trabalho que a gente tem que fazer. Né? O trabalho do Bodhisattva, ou do aspirante a Bodhisattva, é um pouco esse. Assim. Ou seja, tu não tem mais escapatória, é isso que eu queria dizer. Assim. Porque de algum modo isso vai acontecer, né? Porque a gente sempre vai encontrar obstáculos. Né? E a gente não tem muito como fazer uma outra coisa. Né? Então quando a visão se descortina um pouco, que é esse ponto, como a Ademir trouxe, a visão correta, né? A gente está olhando para aquilo, quando a visão descortina um pouco, a gente não consegue mais voltar atrás e dizer, não, eu vou amar quem me ama e odiar quem me odeia. Aquilo não vai dar muito certo, a gente sabe que não vai dar certo. Então aquilo é um pouco complicado. Por um longo tempo a gente vai fazer isso. A gente vai dizer, não, aqueles lá, eu vou beneficiar só o meu círculo aqui, né? Não, mas sendo bem realista, assim, tem obstáculos e obstáculos. Existe um murinho baixo que tu pula, e existem as 3 paredes de metal de 5 metros, uma atrás da outra. Que não dá. E que tu faz alguma coisa e eles usam o que tu faz pra te massacrar. E é bom pensar, opa, eu acho que eu vou sair daqui. Não, com certeza. Tem a relação que fala bastante sobre isso, que é os 8 versos. Isso. O Dalai Lama diz que usa como uma prática pessoal dele, né? Essa prática bem interessante. Me refiro mais a pessoas mal intencionadas. Podem usar as suas ações contra ti. As que pesam negatividade ou perversidade, que te caluniarem, etc. Uma coisa que eu gosto de lembrar, assim, o que o Dalai Lama sempre fala, né? Todos os seres aspiram à felicidade. Até os microscópicos, assim. Aquilo eles estão buscando... É só a gente olhar o comportamento das baratas, assim. Elas não vão para um lugar que não faz bem para elas. Né? Põe um Baygon lá, elas vão sair correndo. Elas não querem o sofrimento. Elas querem a felicidade. Mas vamos supor que uma pessoa acredita naquele momento que a felicidade dela é te destruir. Provavelmente, velho. A felicidade... Tem que dar um jeito de ser espertinho, assim, né? Não, beleza, vou ser um bodhisattva, vou fazer aqui, mas eu vou manter o olho aberto. O ponto é um pouco assim, ó. Vamos dizer, a felicidade do Trump, né? Vamos botar um negócio assim. A felicidade do Trump é uma coisa complicada, né? Ele não precisa ter felicidade desse modo que ele quer, assim, vamos dizer assim. Mas a gente pode aspirar que ele tenha felicidade genuína. E para ele ter felicidade genuína, se ele realmente está feliz, genuinamente, ele não vai achar que trucidar o outro ou construir um muro para as pessoas não passarem ali vai ser uma boa coisa. Porque ele não vai precisar daquilo. Né? Então, exatamente. Né? Então aquilo é um pouco assim, é bem como tu falou, a felicidade, todos os seres aspiram à felicidade. Só que tem uns que roem o nosso armário e a gente acha que aquilo é felicidade. A gente fica triste e a gente pensa, karma ruim de todos esses cupins aqui, porque vão renascer como não sei o que no futuro eu vou bater neles, né? Alguma coisa assim, né? Porque aquilo causou um sofrimento, né? Então todos nós estamos um pouco assim, né? A gente quer a nossa própria felicidade, mas aí a gente fuma, come doce, come gordura, come não sei o que, aquilo que é felicidade, mas não está produzindo felicidade de verdade. A gente sabe que fazer exercício é bom, né? Todas as manhãs a gente descobre isso, fazer yoga, correr. A gente faz isso por um mês. Aí passa um tempo, acho que hoje eu não vou. Assim. Então a gente está sempre um pouco armadilhado pelo karma. Assim. E os seres todos estão um pouco assim também. Né? Aí o Trump é isso, né? Aquilo, uma coisa vem a outra, daqui a pouco a pessoa não consegue se livrar. Né?
Eu olho, eu fico comovido, eu olho o pessoal do tráfico, assim. Aquilo não tem volta, parece assim. Não tem volta. Tem uma coisa depois da outra e aquilo é o karma, né? A pessoa não consegue nem recuar. É como engolir assim, botar um negócio venenoso na garganta. Se tu engolir, tu morre. Se tu cuspir, tu queima a boca, assim. Aquilo não tem pra onde ir, assim, é uma coisa O que eu vejo frequentemente na sociedade é, tipo, algumas pessoas tentando fazer alguma coisa diferente, ou de boa, mas aí percebem que as outras não estão interessadas, estão mais pensando nelas mesmas, aquela iniciativa morre por si mesma, e as pessoas acabam ficando cada vez mais desmotivadas, e acabam ficando cada vez mais iguais às outras. Isso. O que é bom na sociedade também educa, né? Faz parte da... Exatamente. Educa, sofrimento ou educa? Educação. Educa a palavra, o tipo de sofrimento não é o que é bom entrar. Mas é o grande problema social, né? Todos eles buscam a felicidade, mas o alvo que eles acham que a felicidade é equivocado, e os meios que utilizam é equivocado. Que é o caso do traficante, ele trafica, ele rouba, ele mata, porque ele acha que assim vai encontrar felicidade. Mas os conceitos deturpados também não têm origem num sistema econômico deturpado. As coisas estão ligadas todas. Né? É só estudar economia, contabilidade, entende tudo. Mas uma coisa que eu gosto de lembrar, assim, que às vezes também me ajuda nessas situações, assim, porque tu pensa, parece que meio que não tem saída, né? Umas pessoas fazendo ações para uma direção e várias outras fazendo para outra direção. Aquilo dá um desânimo, né? Mas aí o Zonzer, ele fala assim, ó, a gente deveria pensar como um milionário, assim, como um trilionário. Se a gente tem trilhões de reais, a gente perde alguns milhares de reais e aquilo não é nada, né? Aí o que ele quer dizer com isso? Né? A gente deveria aspirar a beneficiar todos os seres, sem exceção, todos os seres. Olhar assim, fazer a prática com a motivação aqui, de trazer benefícios, que essa nossa prática, que seja de 15 minutos que a gente está fazendo, de meia hora que a gente está fazendo por dia, que ela traga benefício a todos os seres. A gente não deveria duvidar disso, pensar, não, a minha prática trazer benefício, não. Dalai Lama pode ser, mas eu... Não, a gente deveria fazer essa aspiração. Quando a gente faz essa aspiração, se a gente não consegue no ambiente de trabalho, aquilo é pouco. Porque tem uma vastidão de seres para beneficiar. Aquilo é infinito, é milhões de anos para frente, para trás. Né? A gente deveria não ser partido, né? Tá inteiro ali. A conclusão seja não desanimar com as conclusões, com o resultado independente de qual for. Até porque aquilo é muito parcial, né? No tempo e no espaço. A gente pode pensar assim, o que aquela estrela, que até já desapareceu, a gente está vendo ela aqui, porque ela demora a luz para chegar aqui, o que aquela estrela pensaria desse problema que eu estou vivendo aqui? Né? A gente pensa que aquilo é uma coisa horrível, né? Mas o planeta Terra já teve muitos milhares de anos para trás, provavelmente vai ter muitos milhares de anos para frente. O Sol vai engolir esse negócio aqui, a gente está aqui achando que aquilo é uma grande coisa, né? Então, é um pouco isso, assim. Né? Agora, o que a gente pode fazer para beneficiar, a gente está disponível. Né? E aí, como é que a gente faz isso? Né? Como é que a gente estabelece a motivação? A gente olha para todas as direções e procura não transformar lodo em mais lodo. Né? Não transformar emoções perturbadoras, negatividade em mais negatividade. A gente, como o Arthur falou, assim, a gente faz um voto unilateral. A gente não depende dos outros. Eu vou trazer benefício, custe o que custar. Assim, aquilo vai, com certeza. Né? E sempre que tu espera que as coisas deem certo, que estão funcionando, tu está gerando uma energia dúbia, né? Se der errado, tu me fecha. Se der Exatamente. certo, tu vai estar na hora, né? Tu tem que manifestar tua energia positiva, mas não esperando resultados. Jogar ela. Esse é outro aspecto que eu ia falar, assim. Mas aí tu tem que ter chegado no ponto de não criar expectativa. Isso não é tão não é tão simples. Tu pensa, agora eu não crio mais expectativa de nada. Aí quando tu vê, tu tá criando expectativa. É quase só tomar. Aí tu tem uma expectativa de não criar expectativas. Aí pronto. Um dia eu não vou criar mais expectativas. Dizem que a perfeição, que na meditação que a gente consegue viver o presente, né? Que a gente vive
E então eles se centraram agora, né? Viver, mas não esqueci o passado ou que o futuro existem, né? Mas aí o passado tu apagar as marcas psicológicas, né? De não ter aquela pensão, aquele dia lá eu bati o pé numa pedra quando eu vi aquela, sabe? Ver as coisas como elas são. Como elas são. De viver o presente. Mas lembrar que o passado, não, aquela pessoa não pode chegar no pé porque ela vai fazer mal. Mas não é porque eu ódio dela. Sim. Não tem pagar porque não é momento. Sim. Acho que isso é a prática leva a isso, né? Eu acho que essa é uma das sapiências que a gente pode ter na vida, né? De viver o presente, olhar o momento, não esperar resultados, tudo. Viver a vida. Leve. É difícil. Chame a atenção se eu mudar muito o assunto, porque eu participo do grupo de terça, que o nome é Além da Religião. A gente já apelidou o grupo de Além do Assunto. Porque a gente sempre foge do escopo. De outra coisa. Nunca rende. Mas aqui não. Aqui a gente fala do livro mesmo. Não é? Vocês não perceberam que é sempre assim? Eu tô brincando, pode falar. Mas tu quer falar de outra coisa? Não, tá. Eu achei que era uma introdução pra falar alguma coisa. Você tem 3 horas? A gente fica até às 5 da manhã se precisar. Vai por você. O Nelson que conta essa, que eu acho muito boa, assim, que um dia ele tava lá no Caminho do Meio, né, daí tinha sempre um estudo, acho que era na quarta-feira. Você já deve ter ouvido ele contar essa, assim, que tinha um rapaz que sempre ia, assim, ele era o mais assíduo, né? Aí os outros flutuavam um pouco, mas é que ele sempre estava lá. E ele sempre queria fazer pergunta, nem sempre dava tempo, assim, né? Às vezes ele queria fazer, ele deixava espaço para os outros e tal, mas ele gostava de falar, de fazer pergunta. Daí um dia foi só ele, assim. Então, aí no estudo foi só ele e estava chovendo. Começou a chover, assim, depois que ele começou a chover. Daí o Nelson disse, tu queria fazer aquelas perguntas? Pode fazer. Ele disse, posso fazer até quanto? Aí ele olhou assim para a chuva, até parar a chuva. Aí não sabia a hora que a chuva ia parar. Aí ficou até 1h30 da manhã, assim. O cara perguntando e ele respondendo. Perguntando e ele respondendo. Aí a chuva parou 1h30, assim, ele foi embora. Aí aqui é a mesma coisa, quando começar a chover a gente para de... Vai demorar um pouco, né? Mas vamos seguir aqui, né? Mas eu queria reforçar esse ponto da motivação aqui. Porque esse aspecto da gente estar, por exemplo, a gente senta para fazer a prática, né? Mesmo a prática formal, né? A gente não está, em princípio, agindo, não está trazendo benefícios de forma grosseira, né? no aspecto grosseiro, mas a gente está sentado. Quando a gente inicia a prática, se a gente for fazer 15 minutos, meia hora, 40 minutos, o tempo que a gente for fazer, a gente deveria dedicar o começo da prática a esse ponto aqui, a motivação. Então aqui é descrito de uma forma bem resumida, né? Bem assim, até teórica, né? Ele não é propriamente uma sugestão de prática. Mas a gente poderia pensar, a gente está lá e a gente traz uma situação que aconteceu com a gente. Uma situação recente, uma situação mais antiga, mas que ainda está presente. Né? Aí quando a gente traz essa situação na nossa mente, a gente localiza onde está o lodo. O que seria o lodo? Emoções perturbadoras. Então nessa situação que a gente viveu, tem raiva, tem carência, tem desejo de apego, tem preguiça, obtusidade mental, tem inveja, competitividade, tem orgulho, vaidade, apego ao bem-estar, tem alguma dessas emoções ou algumas combinadas, né? Então de modo geral tem. Né? Se aquilo está presente nos pegando é porque tem. A gente localiza, não é para fazer um diagnóstico assim, né? A gente localiza mais ou menos, né? Aquilo está presente. Aí qual que é a nossa resposta normal? Nossa resposta normal é trazer mais sofrimento. Então, se por exemplo alguém vem carente para nós, a gente, sei lá, imaginar uma situação hipotética, assim, mas que acontece, de modo geral acontece com a gente. Né? A gente está passando na rua e vem alguém nos pedir dinheiro. Né? Aí pede o dinheiro e a gente fica naquela, dou dinheiro ou não dou dinheiro?
Eu podia ter uma comida, eu dava uma comida, eu vou ali e te pago uma coisa, aí a pessoa não quer que pague porque quer o dinheiro, aquilo dá uma situação. Né? Mas aí pode ser que brotou em nós assim uma raivinha, assim, né? Tipo, a pessoa veio me incomodar. Né? Aí a gente pensa, não vou dar meu dinheiro, assim. Não vou comprar nada também. Pega qualquer 10 centavos que tem e dá. Assim. Aí entra no próximo bar e paga um champanhe. Assim. Então a gente tá nessa situação. Assim. Aí a gente lembra daquilo. Trouxe aquela situação. Tipo assim, a pessoa veio com carência, eu dei, assim, alimentei a carência dela porque dei alguma coisa, mas eu também manifestei carência porque, afinal de contas, eu não quis dar mais, né? Eu quis só me beneficiar. A gente olha para aquela situação, tipo, complicado, né? A roda da vida não tá fácil, né? Até eu que sou praticante estou fazendo uma coisa dessa. Então, a situação tá boa. Reclamar com lama, assim. Não, essa parte a gente não faz, a gente só lembra da situação, tá ali. Aí percebe que a nossa resposta foi essa. Aí tenta reviver a situação. Não precisa reviver com detalhes, não, assim, é só mais ou menos. Né? A gente revive aquilo, e aí o que brota em nós? A gente faz de novo a mesma coisa. Pá, de novo, fiz igual. Fiquei com raiva do cara, dei um pouquinho de dinheiro, saí, comprei um champanhe lá. Fiz um problema. Aí de novo. Aí revive a situação de novo. Aí lá pelas tantas a gente vê o outro no mundo dele. Lá pelas tantas pode ser assim, 108 contemplações depois, a gente, realmente a pessoa estava sofrendo, estava com problema. Mas eu também estava, eu precisava daquele champanhe, mas eu vou olhar para ele, porque ele estava naquela situação. A gente vê o outro no mundo dele, então a gente exerce a sabedoria do espelho, que é a primeira lá, Buda Kshobe, né, da cor azul. A gente exerce essa sabedoria e ao mesmo tempo brota compaixão em nós. Então, brota compaixão, a pessoa está numa situação complicada, ela está na rua, ela não está protegida, ela está indo para cá e para lá. Né? Aquele pensamento que eu tive que ela ia usar o dinheiro para droga, pode ser verdade. Se for verdade, ela está complicada, está com um problema, realmente. Né? Talvez ela está tendo que pagar o traficante, porque senão ela morre. Aquilo, não tem jeito, ela está girando aqui. Né? E ela não tem refúgio, ela não tem para onde ir. Aí aquilo brota em nós no coração e a gente se sente entristecido. Assim. Os ensinamentos falam assim que o Bodhisattva deveria estar constantemente triste e ao mesmo tempo constantemente feliz, porque ele vê a vacuidade do sofrimento. Mas ele tem que estar triste, ele tem que viver aquela tristeza no sentido de ver o outro no mundo dele. Aí eu... Deixa eu só seguir na prática. Aí a gente está fazendo essa contemplação, a gente contempla essa tristeza e sente a tristeza. Né? Aí brota a compaixão. Quando brota a compaixão, brota o quê? O que eu posso fazer para ajudar? Talvez para essa pessoa eu não consiga mais fazer, não sei se eu vou encontrar ela. Mas se eu encontrar alguém assim, eu vou estar um pouco mais preparado. Aí eu me imagino naquela situação. Eu acho que eu vou parar e vou conversar com a pessoa. Mas aquele lugar era meio perigoso, era escuro. Então, quem sabe, eu me protejo um pouco mais, eu chamo a pessoa, eu converso, eu olho no olho, e eu me imagino na situação fazendo aquilo. Aí isso é o quê? A flor do lótus, a florescência, o meio hábil. Aí eu procuro ver assim, ele está pedindo, mas será que ele não tem algo para oferecer? Se ele está pedindo, ele está carente, mas ele tem generosidade no coração, ele pode oferecer alguma coisa. Quem sabe se eu conversar com ele, se eu perguntar qual o nome dele, de onde ele vem, o que é que ele sabe fazer, daqui a pouco ele vai se revelar um grande ser para mim que eu não conhecia. A gente se vê fazendo isso, a gente, que maravilha. Aí aquele meio hábil brota, né? Que é a sabedoria da igualdade também, porque a gente vê o outro no mundo dele e enriquece na relação com o outro. Né? Aí na sequência a gente pensa, o que eu posso oferecer para ele para dar um... Ele está procurando felicidade, porque ele quer aquele dinheiro para alguma coisa que vai trazer felicidade. Mas o que eu posso oferecer de felicidade duradoura para ele, estável? Aí se eu trouxer uma felicidade estável para ele, se eu possibilitar essa felicidade estável para ele, facilitar isso, ele vai ser muito mais feliz, ele não vai depender de circunstâncias externas para ser feliz. Aí isso já é também a sabedoria discriminativa, porque eu olho o outro no mundo dele, me alegro com as alegrias dele e ofereço uma estrutura.
Aí a gente pode pensar assim, vou convidar ele para o SEB, né? Aí pode ser que não dê muito certo, né? No outro, quando a sede estava lá no outro lugar, no Bourbon, teve um rapaz que quase entrou, assim, uma vez, estava pedindo na rua, assim, ele ficou interessado, ele perguntou, a gente conversou um pouco, eu até disse, um dia tu pode vir ali, ele deu uma olhada, assim, saiu, né? Mas aquilo brotou um pouco, né? Então pode ter isso, né? Mas pode não ter, né? Eu lembrei uma vez que tinha até tô com saudade dela, faz tempo que eu não vejo ela. Ela morava aqui no viaduto da Silva Só. Não sei se vocês sabem que tem uma galera que mora aí às vezes, né? Agora, acho que esses que estão aí, acho que até conhecem ela, Isabel o nome dela. Uma senhora, assim, uma figura, uma vida, assim, maravilhosa para contar, assim, muitas... Que ela ganhou uma casa? Pode ser. Não, que ela montou uma casa ali, né? Eu lembro que ela... pode ser. Eu lembro que ela tinha uma questão com a filha, ela morava um pouco na casa da filha, mas não se dava muito bem e saía, e daí morava lá. Daí ela fez uma casa lá, assim, ela fez um cantinho do muro lá. Eu até entrei na casa dela, né, tomei um café com ela lá e tudo. E aí um dia eu sentei para meditar, assim, lá perto, assim. Eu sentei para meditar, assim. E aí depois ela, como é que tu consegue ficar assim, não sei o quê? Passava os carros atrás de ti, tu não te assustava, não tava lá. Aí aquilo despertou alguma coisa nela, né? Deu um dia ela estava lendo, disse que um casal deu para ela de presente, assim, um livro que tem na lojinha aqui, inclusive, um pequenininho, assim. Acho que é aquele do Dzigar Control, um poxão, felicidade, alguma coisa, assim, uma capa azul, assim. E ela tava com aquele livro, disse, daí a gente leu junto, assim, né? Você quer aprender a meditar? Ela disse, não sei, eu acho que hoje não. Assim, uma coisa assim, não consigo, né? Alguma coisa. A gente acabou. Não, mas teve uma vez que a gente fez, agora eu lembrei. Aí teve uma vez, vamos tentar. 5 minutos. Aí eu botei assim. A gente fez assim. E aí os cachorros vieram, porque ela tinha uns cachorros, os cachorros vieram, assim, lamberam, latiram. E ela ficou. Maravilha, assim, a gente ficou, né? Eu até falei pra ela, viu só como tu consegue? Né? Falou, deu certo. Mas não sei, né? Como é que aquilo vai. Mas enfim, só para fazer um parênteses assim, então, o que é a estrutura? A estrutura é ajudar o outro a ver a vida humana preciosa, a ver que a vida humana preciosa é impermanente, que ele precisa fazer valer a vida dele, né? Que a vida dele vale a pena, a vida daquele ser, naquele corpo vale a pena. A gente de algum modo possibilitar que a pessoa veja aquilo em algum momento, né? Se ela está estragando a saúde, né, se complicando nas relações, aquilo não vai trazer felicidade para ela de jeito nenhum. Então ela precisa fazer a vida valer a pena de algum modo, né? Então a gente estrutura, né? Aí isso tudo é o meio hábil, né? Aí junto com o meio hábil surge o ser sentado sobre a flor de lótus. Isso tudo é descrição do nascimento no lótus de Guru Rinpoche. Então a gente se vê como Guru Rinpoche, se vê como essa lucidez, como esse ser que está facilitando esse benefício a esse outro ser que está ali presente. E aí junto com isso vem a radiância, que é essa aura em torno dele, né? Essa radiância é o quê? É uma energia viva, presente, que é do tipo assim, a gente encontra os seres, a gente não consegue não fazer nada por eles, do tipo ter um desprezo ou má vontade. A gente está interessado. Então essa radiância de Guru Rinpoche é assim, ó. Por isso que ele tem esse olhão, assim, né? Ele está com o olho aberto. Ele está com o pé em cima, assim, ele não está totalmente em lótus, ele está... O que eu posso fazer para ajudar? Né? Ele está disponível. Então a gente se vê nessa situação. A gente viu o lodo, brotou a compaixão, brotou o meio hábil, a gente se viu sentado sobre o meio hábil, viu a radiância, está brilhando e ao mesmo tempo tem o céu. O céu é essencial, a gente não pode esquecer do céu. O céu aqui está cortado pelo quadro. Nós imaginamos que o céu é o infinito. Por que o céu? O céu seria assim, todas as identidades elas brotam desse céu, elas são livres. A gente não é o Bodhisattva, a Bodhisattva que vai trazer benefício para aquele ser. Porque eu sou uma pessoa bondosa, então quando eu encontro essa pessoa eu faço essa coisa. Eu faço uma caridade, não é isso. Aquilo é uma coisa livre, totalmente livre, é espontâneo.
Eu posso manifestar aqui, posso manifestar aqui, posso manifestar aqui. E posso deixar de manifestar aqui, aqui, aqui. Aquilo é livre. Né? Então a gente vê esse céu, contempla esse céu. Tudo isso é o ponto 1 da prática. Então se vocês trouxerem isso para o início da prática, com certeza todo o restante da prática, shamatha, metabhavana, prajnaparamita, mesmo a contemplação das 5 sabedorias, ela vai acontecer de forma fluida. Ela vai fazer todo sentido. Assim. Então, esse ponto da motivação ele é essencial. Quando a gente está vendo que as coisas estão trancando na vida, a gente senta. Qual a minha motivação de estar nesse lugar? Nesse ambiente de trabalho, nessa relação, nesse lugar que eu estou, assim, nesse ambiente mesmo. Qual a motivação? Né? Eu olho para aquilo, aí a gente começa a ver por que eu estou escolhendo, fazendo essas escolhas. Né? São escolhas da roda da vida? São escolhas autocentradas? Ou são escolhas para trazer benefício aos seres? Né? Não da boca para fora, né? Não assim, como um jargão, um bordão budista, assim, mas realmente vivendo aquilo. Desculpa trazer a mesma história, mas sobre um prisma do lado negro da força. Apenas expondo a visão que eu enxerguei em alguns casos, que é mais, combina mais com a visão irada. Sempre que eu encontrava as pessoas, eu costumava dar dinheiro. Dinheiro, qualquer quantidade de dinheiro, ou comprava comida. Enfim, eu venho do interior, no interior não tem mendigo, eu chego em Porto Alegre, tem um monte de mendigo, eles pegam e dou as coisas. Depois de um tempo, eu vejo que as mesmas pessoas que eu dou dinheiro continuam no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas. Mas que eu dava comida. Aí eu comecei a me perguntar se eu estava realmente ajudando aquelas pessoas. Existem algumas pessoas que elas só se mexem ou fazem alguma coisa diferente quando o sapato aperta. Existem algumas instituições que ajudam. As pessoas não precisam só de alimentação, embora elas realmente precisem de alimentação, de 4 em 4 horas. Elas precisam de um lugar para morar, elas precisam de uma ocupação, elas precisam de muita coisa. Quando eu estava dando dinheiro para aquelas pessoas, eu mantinha um conforto nelas. O conforto delas estarem ali. Eu me pergunto às vezes se cessar essa comida ou esse dinheiro talvez não seja mais benéfico para ela, porque talvez ela faça ela fazer alguma coisa diferente. Sim. Tipo, ir para aquela instituição que ela não aceita porque, sei lá, muitas vezes ou tem que tomar banho ou não é tão apropriado para o cachorro que ela tem. Sim. Mas ela se força a estar naquela instituição e vê que uma vez que ela está dentro daquilo, ela vai poder tomar banho, ela vai ter uma cama para dormir, ela não vai mais dormir no chão, ela vai dormir na sujeira, ela não vai mais adoecer, ela não vai parar no SUS toda ferrada. Aí eu me pergunto às vezes se eu realmente estou ajudando quando eu estou dando alguma coisa para aquela pessoa. Porque quando tu faz isso, tu mantém a pessoa. Tem muitas pessoas que são acomodadas. Tem muitas pessoas que tu vai ajudar e vai ser uma coisa ótima. Tu vai poder mudar a vida delas. Tu vai poder dizer, olha, faça tal coisa, faça aquilo. A comida que tu deu vai dar energia para ela poder pensar, poder fazer aquilo. Sim. Maravilha, que bom que todas as pessoas fossem assim. Sim. Só que pessoas existem de tudo que é tipo. Inclusive as que só fazem alguma coisa quando o sapato aperta. E fazer alguma coisa só fazer alguma coisa quando o sapato aperta, todo mundo sabe que é bem comum e funciona pra gente. Né? Esse dia eu estava assistindo um documentário na televisão, várias localidades assim estavam criticando essa ajuda internacional às populações carentes do mundo, né, tipo Nigéria, na pobreza, não tem nem o que comer, então tem muitas organizações, ONGs, né, que doam, né, comida, roupa, um monte de coisa. E eles estavam criticando exatamente por isso, né? Que eles acabam se acomodando ali, sabe? Vão receber e não fazem nada para sair daquela situação. Mas aí a Mas cidade... o que originou essa situação? Oi? Aí o que originou a situação de fome brasileira? As causas são mais profundas, né? Mas eles condenavam isso, a ajuda, em vez de fazer alguma coisa para que eles tenham condições, recursos, para que eles por si só saiam daquilo. Não, tá dando aquela história que ensina a pescar e não dá peixe, né?
Mesmo que ensine a pescar é conversa mental. Porque só existe o caminho de despertar. Colocar máscara de oxigênio, claro, as independentes que ensinar alguém a cortar grama, são tantas leis, pode acontecer ali do acidente, daqui a pouco vai saber. Tu nunca vai saber se vai ser bom ou ruim, porque as variáveis em análise combinatória são infinitas. Então, a única coisa que pode fazer, claro, a gente pode pensar que as pessoas continuam na mesma situação, mas nós, mesmo estando em outro reino, continuamos na mesma situação. Assim como elas, somos um cachorro correndo atrás do nosso próprio rabo. É verdade. A única diferença é uma que tem fome, né? Mas uma coisa que é importante ressaltar é que tem algumas cidades que têm estrutura. Porto Alegre, eu não sei se tem uma estrutura tão boa, mas eu conheço uma cidade, por exemplo, Caxias do Sul. Está escrito em todos os lugares, não dê esmola, não ajude. Mas a sociedade lá, a cidade, tem instituições que acolhem. Então é muito mais fácil não fazer isso, sabe? Sim. É muito mais fácil dizer, bom, ok, eu não ajudando, eu estou fazendo o melhor para aquela pessoa, porque tem um lugar específico para ela, vai ter uma alimentação boa, que vai dar comida e não vai dar o dinheiro para comprar droga, que ela vai ter uma cama para dormir, que ela vai poder tomar um banho. Ou até que ponto tu está incomodado porque aquela pessoa está sofrendo porque tu simplesmente não quer a presença daquela tipo, né? Eu não gosto, não me agrada, não quero ver. Ou tu está realmente compadecido daquela pessoa, tem isso. É complexo, né? Mas o ponto é, o que é ajudar a pessoa? Ajudar a si mesmo. Não pode. Antes de querer consertar os outros, a gente tem que fazer pra dentro. Então, isso pode ser a pergunta que é o tema de casa, assim. Como ajudar? O que é ajudar? O que é ajudar? Boa. Eu acho que as duas coisas, né? Eu acho que tem que doar nessa circunstância, mas não só doar. Criar condições para que elas possam por si só sair da situação que elas estão vivendo. Esse ponto da inversão, né, eu acho bem bom, assim. É claro que, enfim, isso é uma teoria até que a gente consiga fazer aquilo acontecer, né? Mas, por exemplo, se a pessoa está pedindo, ela pode muito bem se acomodar na situação de carência se aquilo for simplesmente alimentado, né? Que é o que vocês estão dizendo, né? Agora, ao mesmo tempo, se a gente consegue ver qualidades no outro e que ele pode não simplesmente fazer uma cooperativa de geração de renda, né? O que eu acho que tem os seus problemas também, né? Mas assim, como que essas pessoas podem sentar em roda, por exemplo, e descobrirem juntas o que elas podem oferecer, descobrirem as suas potencialidades, o que elas podem fazer para aquele ambiente ficar melhor. Então isso acontece. O que eu assisti mostrou exatamente isso que você está falando. Tinha até um casal, fazia exatamente isso, fazia reuniões com esse pessoal para discutir o que eles poderiam fazer para eles para melhorar de vida. E estavam tendo o maior sucesso. As pessoas acabaram descobrindo que realmente tinham potencialidade. Elas podem, tinham condições de fazer alguma coisa, de plantar, de produzir algum tipo de material para vender, qualquer coisa assim. E exatamente isso. Eles trabalharam nesse sentido, exatamente isso. Interessante. Na meditância tem duas práticas disso, né? A humildade e a pedir, e a generosidade. A oferecer. Não utiliza a instrumento do método perceptivo, né? Conversa perceptiva. Isso. Sentar em roda, né? Procura não ver o que está ruim, mas o que está bom, o que pode ser melhorado, o que pode ser melhorado, como é que a pessoa pode se inserir da forma que ela possa contribuir. Tá ruim isso e aquilo, porque o fulano fez isso e aquilo, né? Então, direcionar. E eu não estou acompanhando tão de perto, assim, mas eu tenho a impressão que alguma parte, não sei quanto por cento, mas alguma parte da população de rua de Porto Alegre é organizada. Eles têm o jornal Boca de Rua, né?
E eles têm, assim, eles têm associações, eles têm a associação dos moradores de rua, né, a população de rua, e eles têm... Começou com os catadores. Ah. Eles começaram a reunir em galpões, eu sei que a Graça trabalhou no galpão lá na Voluntários, lá no final. A irmã dela trabalha com E eles. ela começou lá do outro lado da rua, fizeram um grande galpão, todo o pessoal navegante, toda aquela região ali, começaram a tocar e levar para lá, selecionar, botar no saco, cada um fazia a sua parte, e está organizado. Sim. Mas tem vários em Porto Alegre, assim, que já fizeram. Sim. Mas é um fato estatístico também conhecido que boa parte da população moradora de rua sofre de problemas mentais. Desde esquizofrenia. Sim. E aí como é que vai se reunir, né? Porque a pessoa ela vai e depois ela não vai mais, né? Desaparece. É só o ponto de que o que eu enxergo é que a pessoa precisa de muito mais daquilo que a gente consegue oferecer. Claro. Ela precisa de um lugar para morar, ela precisa de banheiro. Eu acho que às vezes As oferece. casas de saúde mental, eles fechou, né? Fechou. Não se aprisiona mais ninguém com problemas mentais. Não coloca mais. Tem que a família tratar, ou alguém se responsabilizar, ou ir para uma clínica que possa pagar. Mas o governo não apoia mais. Não, precisa de muitas coisas, mas por enquanto dá R$2 e uma empada. Mas muito bonito isso tudo. Um sorriso. Uma moça nesse final de semana, a gente estava na Redenção, e a primeira coisa, ela veio pra mim, nossa, a primeira coisa que ela falou assim, muito obrigada por esse sorriso, eu tava precisando. Tipo, acho que tu fazer a pessoa se sentir parte desse todo, talvez pra ela seja muito mais importante do que o dinheiro que tu vai dar pra ela. O fato de tu demonstrar alguma empatia por ela, olhar como igual. Ela se sentir, eu posso sorrir pra ela pode sorrir pra mim, a gente. Que tu falou de oferecer com generosidade, né? Como é que é o nome? Viviana, que falou que é das duas regras, né? A generosidade não é o... E o budismo tem essa prática. Isso não vai resolver o problema dela, com certeza, mas os japoneses ainda praticam, né? Às vezes aquela pessoa quer que tu olhe como igual e isso faz muita diferença. Tu falou de olhar a vida humana com todo o valor que ela tem. E trazer isso pra pessoa, nossa. Ela sentir que a vida dela tem valor. Também teve... Já abre caminho. É a mesma coisa as religiões, né? Apareceu no programa de televisão também um casal que resolveu morar perto da Cracolândia, em São Paulo, para ajudar os viciados. Eles eram lá do Nordeste, esse casal. Estavam no apartamento. Então eles começaram fazendo comida e indo lá fazer comida para eles, para tentar se aproximar, né, poder conversar, ter condição de conversar com eles, porque eles são muito rendidos assim. Então, para tentar fazer com que eles fossem aceitos, para poder conversar com eles. E aí mostrou, né, isso que você está falando, né, da importância de tu tratar eles como seres humanos, porque eles não se veem como seres humanos. Então, quando alguém trata eles como seres humanos, eles se sentem assim no máximo. E foi por aí que eles conseguiram conversar. E muitos, a grande maioria, eles não conseguiram recuperar, né? Mas tiveram vários que eles conseguiram convencer eles aí para um clínico, um tratamento e tal, e mostrou depois a vida deles, depois do tratamento, tudo já entrosado na sociedade, trabalhando, são ex-viciados. Esse casal conseguiu tirar alguns, mas foi muito poucos, porque a grande maioria não quer saber de recuperação. Tem alguns casos piores. Quando eu morava na Cidade Baixa, não moro mais, debaixo da minha casa começou a morar no chão ali uma criança de 13 anos. E ela pedia dinheiro, pedia coisa. Aí tu pensa, poxa, a pessoa não devia estar ali. Ligaram várias vezes pro conceito tutelar, né? É uma criança, não é um adulto. Tem que levar uma instituição, tem que ter educação, tem que ter comida. Pelo amor de Deus, né? E chamava, a criança sumia por 1, 2 dias,
depois tu vai lá de novo. Aí tu vê meio que uma falência do Estado, assim. É tudo junto, assim. Sim. É mais fácil falar de uma cidade que funcione, que o exemplo que eu tenho que seria Caxias do Sul, talvez isso não acontecesse. Mas em Porto Alegre é meio assim, é meio Deus dará. Sim. Parece que as instituições que cuidam dessa parte, que são importantes, estão meio que sem recursos, sem ajuda. Às vezes vale mais a pena tu doar para essas instituições, tentar mantê-las vivas. O ponto da prática é esses cálculos, eles nunca vão ter um resultado final, assim. Então, o que a gente sente no coração, se tu tá doando para uma instituição e aquilo faz sentido para a prática, tu percebe que a tua prática anda, que aquilo flui, tu tá com o coração livre, aberto, disponível, ótimo. Agora, se tu encontra alguém na rua, tu dá dinheiro, tu sente essas mesmas coisas, ótimo. Se tu dá comida, se tu não dá nada disso e sente o coração aberto, livre, que está beneficiando os seres, ótimo também, né? Então o ponto não é tanto o que fazer, né? A gente está aqui debatendo sobre várias coisas do que fazer, e que é muito bom, é saudável esse debate, assim, a gente tentar encontrar como cada um vê isso, né? Um oferece um sorriso, oferece uma comida, oferece um dinheiro, ajuda a instituição, né? Ou sei lá, ou não faz nada disso, né? Vai morar em outro lugar, sei lá, tem várias possibilidades, né? Mas o ponto é que onde a gente estiver, se a gente está praticando desse modo, aquilo flui, né? Porque a sociedade ela é tão complexa e cheia de ramificações que se a gente não está fazendo, tem outros fazendo. Está lá o casal fazendo isso. Eu fico encantado. Que bom que tem gente fazendo isso, né? Aí, mas olhando pelo lado racional, se eu conseguir chegar a alguma conclusão em que eu beneficio o maior número de seres possíveis, mesmo que eu não sinta nada com isso, eu prefiro fazer isso. Sim. Do que fazer alguma coisa que eu me sinta bem. Sim, ajude menos pessoas. O sentir-se, o termômetro de sentir-se bem não é tanto autocentrado, né? Mas ele é no sentido da prática fluir, né? Então, é claro, é bom às vezes fazer esse cálculo, mas eu só quis comentar assim que tu não vai resolver pela análise assim comparativa, né? Porque daí a gente fica travado, a gente fica num eu que está analisando, não, vem para cá, vem para lá, não, mas tal coisa vai acontecer isso. Aí aquilo nunca, a gente fica parado sem fazer nenhuma das coisas, porque nenhuma delas é completa, né? Elas sempre tem um pouco de falha, então a gente fica parado, fica lá, pra onde que eu vou, né? Mas isso não impede da gente fazer o cálculo também. Eu acho que não tem um algoritmo, né? Cada situação vai ser diferente. Não tem como dizer. Se tu falar uma coisa com uma pessoa e der um sorriso pra uma pessoa, ela vai saber assim de uma forma que a outra pessoa não vai ser igual. Porque pode ser que outra pessoa te sorria e ela te xingue, vai embora. A situação é muito complexa na sociedade. Essa semana eu estava na praia lá e um cara pegou o celular, né? Uma mulher desceu as escadas ali correndo, né? E aí o pessoal foi tudo para pegar ele, né? Acabou derrubando ali, né? Ele bateu a cabeça no chão, estava sangrando. Aí eu estava parado olhando ali, né? Aí apareceu uma menina que foi minha colega na faculdade de filosofia. E aí a gente começou a conversar sobre a situação, né? E apareceu uma outra lá. Mas como é que você sabe que ele roubou? Que prova? Vocês viram ele roubando? Não vi, mas desceu a rua correndo, aí todo mundo gritando para pegar ele. E não estava gritando para maratona, não. Claro que ele roubou. E ele mesmo disse que tinha jogado o celular de uma pessoa, mas ela começou a defender o rapaz, né? E quer chamar os direitos humanos, não sei o quê. E essa menina, que foi minha colega, ela é militante dessas organizações assim, que defendem os menos favorecidos, os excluídos, né? E ela mulher de boa cabeça. E ela começou a defender o rapaz, né? Defender o ladrão. Né? E eu tenho a minha visão com relação a isso. Né? Eu acho que o cara que rouba, que está tentando cobrar a sociedade, tem que ser preso. Tipo, tem que bater nele, mas tem que ele vai continuar roubando, daqui a pouco ele está matando e tal, né? Esse é o meu pensamento.
Mas a guria veio com uns argumentos, explicando um monte de coisa, que quase me convenceu que o ladrão tinha que ser protegido, que o Zé Raga estava querendo pegar o ladrão. Entendeu? E ela mostrou uns argumentos assim, convincentes mesmo, né? Mostrando o lado do rapaz, né? A situação de vida que ele deve, então olha que ela meio que me babanou assim, sabe? Porque ele vai pra prisão e consegue muito pior. Então, pensando em sociedade, tu vê que não é uma solução que ele tem. Pois é. Não, é outra coisa problemática, complexa. Mas ao mesmo tempo tu não pode deixar, né? Porque acontece isso. Daqui a pouco ele tá matando. Tá roubado. Eu tenho um tio que tira dinheiro, só que é tipo com questão monetária, financeira, entende? Todo mundo acha ok. Tu sabe, me ensina como eu faço. Ninguém diz cadeia pra ele, né? Não, ele sabe um jeito de burlar o imposto, não sei o quê. E aí tá ok, mas é um dinheiro que não vai pra escola, não vai pra, né? Vai fazer falta. Ele precisa desse dinheiro, né? Isso inclusive é cultural, porque costuma ser bem assim. Inclusive quem quer aprender, as pessoas vão lá e dizem como que eu faço, né? Quer burlar o imposto de renda. Não, eu sou fiscal. Olha que tá sendo gravado, vai ser não fala o nome dele aí. Mostra a cara dela. Vamos fazer a dedicação. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem lupchu sonring ruche zamlin sasum chapar beldruju chusum nawan midraudu sungelekshu. Boa noite. Então, nesse final de semana tem oficina de fotografia e meditação. Só que é para adolescentes, em princípio. A gente está de fora. Assim. Eu não sei que idades que... Dos 11 aos 15, ou dos 15 aos... dos 11 aos 16? Nesse final de semana. E no outro, na próxima sexta-feira, começa o retiro de 1 a 8 de dezembro. Então, no sábado, excepcionalmente, vai ter a continuação do Budismo e Educação com a Carol Sena. Mas durante o retiro, a gente, em princípio, não mantém as atividades aqui do SEB Porto Alegre para convidar as pessoas a irem lá, né, no retiro. Então, na próxima quinta não tem. Não, na próxima quinta tem, porque ainda não é dia 1º, é dia 30, né? Então, na outra que não tem. Na 7 que não tem. O retiro é longo, então? É de 1 a 8 o retiro. De 1 a 8 de dezembro. É isso. Obrigado. Boa noite.